Agora no tópico 3, nós vamos estudar as reações de halogenação de carbono alfa de aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Essas halogenações elas podem ser catalisadas tanto por ácido como por base, como nós vimos nas formações do íon enolato na aula anterior. Então, por exemplo, se eu tenho essa cetona, né, você tem hidrogênios ácidos alfa apenas desse lado aqui, né, porque aqui não tem hidrogênio ligado nesse carbono. Então, esses dois hidrogênios ligados aqui são hidrogênios alfa que são ácidos. Aqui eu vou fazer uma substituição do hidrogênio por um iodo, e estou usando ácido como catalisador. Então vai ser substituído o hidrogênio e vai entrar um átomo de iodo no lugar do hidrogênio. Então tendo essa substituição então do hidrogênio no carbono alfa. Quando nós utilizamos ácido como catalisador nessas reações, mesmo que você tenha dois hidrogênios ácidos aqui, você só vai conseguir fazer apenas uma substituição. E isso nós vamos explicar aqui nesse mecanismo. Esse mecanismo está usando essa outra cetona, né? Ela é diferente dessa apenas porque aqui tem um carbono a mais e aqui tem um CH3, ou seja, aqui tem dois hidrogênios ácidos e aqui tem 3 hidrogênios ácidos. Mas o mecanismo que a gente está mostrando aqui é semelhante ao que ocorre aqui em cima. Mesmo que também usando iodo, aqui usou bromo, o mecanismo é o mesmo. Então, quando a reação é catalisada por ácido, você tem que protonar esse oxigênio aqui da carbonila primeiro. Então, porque ele tem uma densidade eletrônica maior. Então, o par de elétrons aqui busca o hidrogênio do H3 ou mais, enquanto essa ligação quebra para neutralizar o oxigênio, como nós já mostramos no mecanismo da aula anterior. Então, quando esse oxigênio agora está protonado, deixa esse hidrogênio aqui muito ácido. Então, mesmo a água, uma base fraca, vem remover esse hidrogênio H+, esse par de elétrons vem para cá formar a ligação dupla, enquanto esse par de elétrons vem para cá para neutralizar esse oxigênio, o que então gera a formação do enol. E essa ligação π, então, vem atacar o bromo aqui, enquanto essa ligação quebra para cá, liberando Br-, e esse bromo aqui, ele está agindo como um eletrófilo, né? Então aqui o nucleófilo vem atacar o eletrófilo aqui, que é o bromo que está mais perto dessa ligação π, enquanto essa ligação quebra, gerando o íon Br-. Então aqui já mostra a substituição, enquanto esse par de elétrons vem para cá, para deixar esse carbono com as 4 ligações. Então esse hidrogênio agora que é ácido, a molécula de água pode removê-lo, né? E esse par de elétrons vem para cá para neutralizar o oxigênio. Então você recupera o seu catalisador e você teve a substituição de um hidrogênio por um bromo. Então, como eu falei anteriormente, nessa cetona aqui existem 3 hidrogênios alfa, todos os 3 hidrogênios são ácidos, mas apenas um deles vai ser substituído. Por quê? Bom, a explicação está aqui, ó. Em meio ácido, o halogênio diminui a basicidade do oxigênio carbonílico, dificultando sua protonação e, portanto, apenas uma substituição ocorre. Ou seja, para que essa reação ocorra, primeiro tem que ocorrer a protonação desse oxigênio aqui, catalisado por ácido. Quando você coloca um halogênio aqui, que é o produto dessa reação, esse halogênio, como é um grupo fortemente retirador de elétrons, porque é um átomo muito eletronegativo, ele diminui a densidade eletrônica aqui neste oxigênio da carbonila. Então, a presença desse bromo aqui, próximo à carbonila, não deixa que essa protonação ocorra. Portanto, só ocorre uma reação. Tá? Bom, isso não vai acontecer quando nós fizermos a halogenação promovida por uma base. Então, sob condições básicas, todos os hidrogênios alfa que são ácidos vão ser substituídos por halogênios. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa cetona, e eu tenho 2 hidrogênios alfa aqui que são ácidos, se eu uso uma base para remover esses hidrogênios ácidos e um excesso de halogênio, eu vou ter todos os 2 hidrogênios substituídos por bromos, né? No caso aqui, o eletrófilo. Então, o mecanismo da reação vai ser assim. O hidróxido, que é a base forte, vai remover o hidrogênio alfa, que é ácido, o par de elétrons vem para cá para gerar essa base conjugada. Essa base conjugada vai ser estabilizada por ressonância aqui, esse par de elétrons vem para cá, essa ligação π vem para cá, formando esse íon enolato. Esse íon enolato
a ligação π aqui da ligação dupla entre carbonos vai atacar o bromo eletrófilo, que é aquele mais próximo, enquanto a ligação vai se quebrar para cá. Então, enquanto esse par de elétrons vem para cá do oxigênio, para regenerar aqui a ligação dupla. Pronto, você já fez a substituição do primeiro hidrogênio alfa por um bromo. Para você fazer a substituição do segundo hidrogênio, você pega essa mesma molécula aqui e coloca ela no lugar dessa, ou seja, substitui um hidrogênio por um bromo e faz essa mesma reação, ou seja, essa reação nesse caso ocorre duas vezes, porque você tem dois hidrogênios ácidos. Então você teria que chegar nesse momento, você tem esse produto, você continua fazendo a reação com ele, usando uma base, fazendo essas duas etapas aqui novamente, até você ter a substituição do segundo. Bom, o porquê que, sob condições básicas, você vai ter todos os hidrogênios ácidos, alfa-ácidos, sendo substituídos. Então, o que acontece aqui agora é que esse halogênio, quando ele aparece na primeira substituição, como eu falei anteriormente, ele é retirador de elétrons. Quando ele é retirador de elétrons, ele deixa esse hidrogênio aqui ainda mais ácido. Então, se ele fica mais ácido, essa base consegue remover esse hidrogênio aqui com mais facilidade. Então, o halogênio retirador de elétrons, ele aumenta a acidez dos hidrogênios alfa. Então, a partir do momento que eu substituir um hidrogênio por um halogênio, esse segundo hidrogênio que está aqui, que é alfa também, ele fica ainda mais ácido. Por isso, uma base pode vir e remover ele. Então, todos os hidrogênios ácidos alfa, eles são substituídos quando você usa uma base para promover essa substituição do hidrogênio alfa por um halogênio. Então, por conta disso, nós temos uma reação importantíssima aqui, quando nós podemos substituir todos os três hidrogênios alfa de uma cetona, que é o caso da reação do haloforme. Então, aqui está mostrando para vocês o seguinte: eu tenho essa metilcetona, que nós chamamos assim, porque tem um CH3 ligado na carbonila. Então, essa reação é especificamente quando você tem um CH3 ligado na carbonila. Então, essa ponta aqui tem que existir sempre. Se você adicionar excesso de base e excesso do seu halogênio, pode ser iodo, pode ser bromo, o que você vai fazer, como mostrado no mecanismo anterior, você vai substituir todos os três hidrogênios ácidos aqui pelo halogênio e vai formar esse íon iodo metil, né? Esse íon aqui você vai produzir. Se o meio tem um excesso de base, o que vai ocorrer agora é um ataque desse hidróxido nessa carbonila, enquanto esse par de elétrons vem para cá, gerando então um intermediário tetraédrico. Ou seja, esse ataque aqui, nós estudamos reações semelhantes a essa lá no cap 17, nas reações de substituição nucleofílica acílica. Então esse hidróxido ataca a carbonila, que abre para cá, formando um intermediário tetraédrico. Para regenerar a ligação dupla do carbono com o oxigênio aqui, um desses dois grupos tem que abandonar a molécula. E no caso, quem abandona é o CI3-, porque ele é a base mais fraca. Ou seja, eu tenho inicialmente uma metilcetona, substituí todos os hidrogênios ácidos usando base e excesso de iodo, formou esse grupo agora, CI3. Quando esse hidróxido ataca a carbonila, produz esse intermediário tetraédrico, e esse grupo abandona para regenerar essa carbonila, gerando então um ácido carboxílico. A partir de uma metilcetona, eu consigo produzir um ácido carboxílico. Por isso que essa reação do haloforme é bastante interessante. Já que isso é uma base, isso ataca aqui, buscando o próton, que é o H+ desse ácido, para poder gerar o íon carboxilato, e aí chama-se essa molécula de iodofórmio, daí que vem o nome da reação do haloforme, correto? Então o íon trialometílico que é produzido aqui, ele é eliminado, pois ele é uma base mais fraca do que o íon hidróxido que entrou aqui na reação. Então essa reação aqui é importante. Agora nós vamos estudar a halogenação de carbono alfa de ácidos carboxílicos, que é chamada de reação de Hell-Volyar-Zelinsky. Os ácidos carboxílicos, eles não sofrem reação de substituição do carbono alfa, porque uma base vai reagir com o grupo OH, que é mais ácido. Então, olha só, no ácido carboxílico, você teria aqui esse hidrogênio que é mais ácido do que esse hidrogênio alfa. Então, portanto, se você adicionar uma base, pensando que você vai
remover esse hidrogênio alfa aqui, você não vai conseguir, porque uma base vai preferir reagir com esse hidrogênio aqui, cujo pKa está perto de 5, enquanto esse pKa vai estar lá perto de 20, 16, variando de 16 a 20, né? Então esse hidrogênio aqui ele é bem mais ácido. Então os ácidos carboxílicos não sofrem reação de substituição no carbono alfa, porque a base reagirá com o grupo OH, que é o mais ácido. Mas se o carbono alfa for bromado, o ácido carboxílico poderá sofrer uma reação de substituição. Então, o que está fazendo aqui nessa reação de Helmholtz-Zielinski? Primeiro, ele está pegando esse ácido carboxílico, reagindo com PBr3. Esse tipo de reação nós estudamos lá no capítulo 17, que ele ocorre uma reação de troca. Troca-se a hidroxila por um bromo. Quando você faz isso, você produz um aleto de acila. Então, esse aleto de acila, agora ele pode reagir com o bromo e substituir o hidrogênio alfa, que é ácido, pelo bromo. E aqui você teria o bromo ligado ainda, porque você transformou essa OH por um aleto de acila. Para você fazer com que o seu aleto de acila se transforme no ácido carboxílico de novo, você adiciona água. Então, a água vai substituir o bromo e colocar uma hidroxila no lugar. Ou seja, você conseguiu fazer uma substituição do hidrogênio alfa de um ácido carboxílico de uma maneira indireta. Primeiro você substituiu a hidroxila por um bromo e depois você promoveu a substituição do hidrogênio alfa por um bromo, para depois você retornar com a hidroxila, gerando um ácido carboxílico de novo. Bom, então nós vamos mostrar o mecanismo aqui. Essa parte do mecanismo não foi mostrada porque ela foi mostrada lá no capítulo 17. Quando você pega PBr3, reage com ácido carboxílico, o que vai acontecer aqui inicialmente, parte de elétron do oxigênio vai atacar o fósforo, onde um bromo vai sair, vai gerar um grupo melhor abandonador e o bromo vai atacar a carbonila e o grupo vai sair. Isso você vê lá no capítulo 17 novamente. Então você substitui a hidroxila de um ácido carboxílico por um bromo. Então você produz aqui um aleto de acila. Quando você adiciona bromo, né, para ser o mesmo que está aqui, para não haver troca, você busca aqui, então, antes, né, esse aleto de acila foi transformado em um enolato. Como que isso acontece? Essa ligação π vem para cá, forma a dupla com esse carbono, enquanto esse hidrogênio vem para cá, então forma o enolato. Novamente, o enol ele existe em menor quantidade no equilíbrio do que o composto carbonílico. Mas esse enol, então, que é mais, esse carbono é mais nucleofílico, ele ataca aqui o bromo, que é o eletrófilo, enquanto essa ligação quebra para cá. Ao mesmo tempo que esse par de elétrons vem para cá, para gerar uma ligação dupla entre o oxigênio e o carbono, para manter esse carbono com 4 ligações. Bom, aqui, como por enquanto nós não temos água no meio, o Br- vai buscar o H+. Então o Br- busca o H+, e esse par de elétrons vem para cá para neutralizar o oxigênio. Então eu só estou usando o bromo aqui para poder remover o próton H+, porque não tem água no meio. Porque se tiver água no meio, é a água que vai fazer isso. Porque o que está sendo gerado quando esse bromo busca o H+, é o HBr, que é um ácido forte. Se tiver água, esse ácido vai ficar na forma ionizada, na forma de H+, Br-. Por isso que se tiver água, ele não seria formado. Então aqui você já produziu o seu composto carbonílico com o hidrogênio alfa sendo substituído por um bromo, né? Por um eletrófilo, que é o bromo aqui. Para você agora, então, regenerar ao ácido carboxílico inicial que você tinha, basta você adicionar água. Quando você adiciona água em uma segunda reação, essa água vai atacar a carbonila, vai quebrar para cá, vai formar um intermediário tetraedro, e como o bromo é a base mais fraca, ele vai abandonar para regenerar a carbonila, como nós estudamos também no capítulo 17. Então, a substituição do bromo pela hidroxila, que vai vir da água, é uma reação de substituição nucleofílica acílica que nós estudamos no capítulo 17. Então, para nós conseguirmos fazer a substituição do hidrogênio alfa por um bromo de um ácido carboxílico, primeiro nós temos que transformar esse ácido carboxílico em um aleto de acila, para que ocorra então a substituição do hidrogênio alfa pelo eletrófilo bromo, e depois esse aleto de acila vai ser transformado em ácido carboxílico novamente. Então,
Então, a substituição alfa ocorre porque um brometo de acila e não o ácido carboxílico é a substância que sofre a substituição alfa. Então, quem sofre a substituição alfa é o aleto de acila, o brometo de acila nesse caso aqui. Bom, quando o carbono alfa ele é halogenado, ele torna-se eletrofílico. Então, vamos analisar essa reação da ciclohexanona. Se eu utilizo uma base, eu removo esse hidrogênio ácido e eu produzo a base conjugada, que vai ser estabilizada por ressonância aqui, gerando o íon enolato. Esse carbono aqui, ele é nucleofílico. Então, essa ligação π pode se ligar a um eletrófilo. Então, esse eletrófilo substituiu o hidrogênio que inicialmente estava aqui. Ou seja, esse carbono, neste processo, ele foi nucleofílico, porque ele se ligou a um eletrófilo. Mas, se esse eletrófilo for um halogênio, como nós estudamos aqui nesta aula, tá certo? A partir do momento que esse hidrogênio foi substituído por um eletrófilo, e esse eletrófilo for um halogênio, esse halogênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Ou seja, aqui tem uma carga parcial negativa sobre o halogênio, uma carga parcial positiva sobre o carbono. Então, inicialmente, o carbono era nucleofílico, quando o halogênio se adicionou nele, ele passou a ser eletrofílico. Então, tanto os eletrófilos quanto os nucleófilos podem ser colocados no carbono alfa. Ou seja, se eu começo com a ciclohexanona e faço a substituição do hidrogênio alfa por um bromo, eu estou usando o catalisador ácido porque eu quero apenas uma substituição, já que aqui tem 2 hidrogênios ácidos. Quando eu faço isso, esse carbono que era nucleofílico, como eu expliquei anteriormente, ele passa a ser eletrofílico. E se ele é eletrofílico, eu posso fazer uma reação de substituição que nós estudamos, por exemplo, no capítulo 10. Eu posso pegar agora um nucleófilo, ele vai se ligar nesse carbono eletrófilo, enquanto esse bromo vai abandonar aqui. Então, você pode, então, substituir esse hidrogênio ácido da ciclohexanona tanto por um eletrófilo, como o bromo, ou por um nucleófilo, se você colocar o bromo aqui e substituir o bromo depois por um nucleófilo. Então, essa reação ela é bastante útil porque você pode tanto substituir o hidrogênio alfa por um eletrófilo imediatamente, e se você coloca o bromo como eletrófilo, esse bromo pode ser substituído por um nucleófilo, e aí você consegue, então, fazer tanto reações com eletrófilos e nucleófilos no carbono alfa. Então, as substâncias carboniladas alfa-bromadas podem ser usadas para preparar uma substância carbonilada alfa-beta insaturada por meio de uma eliminação E2, que nós estudamos lá no capítulo 11, que ocorrerá se uma base forte e volumosa for usada. Então, depois que eu substituir o hidrogênio alfa por um bromo, eu posso fazer uma reação. Em vez de ser substituição, faço eliminação. Para fazer eliminação, eu preciso usar uma base forte e volumosa, como o íon tert-butóxico. Ele vai remover o hidrogênio beta aqui embaixo. Essa ligação, então, vai vir aqui, formar a dupla, enquanto o bromo vai abandonar a molécula. Então, você passa a ter agora um composto carbonílico alfa-beta insaturado. E as reações desse composto carbonílico alfa-beta insaturado nós estudamos no capítulo 18, né, onde a gente pode, por exemplo, fazer uma adição de um grupo alquílico aqui. Ó. A gente pode adicionar um CH3 aqui, por exemplo, nesse carbono beta com a reação com o reagente de Gilman, por exemplo. Nós vimos essa reação. Então, você está tendo outras ferramentas para poder formar outras moléculas, indicando que dessas substâncias carboniladas alfa-halogenadas em síntese. Certo? Então, terminando essa aula aqui e até a próxima aula.